Segredos de uma boa comunicação. Conseguir se comunicar de um jeito claro é fundamental para alcançar seus objetivos, tanto na vida profissional quanto pessoal. E para melhorar sua comunicação, existem várias dicas para conseguir fazer isso. Então, vamos mostrar aqui os 8 pilares que te ajudarão a se comunicar de um jeito claro e assertivo, de modo que todos consigam entender facilmente o que você deseja falar, tudo de um jeito prático e resumido. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para que as nossas dicas fiquem bem claras, antes é preciso ter em mente que uma boa comunicação é aquela que consegue transmitir as informações de maneira bem clara, dinâmica e com respeito, de maneira simples e direta ao ponto, assim obter os resultados esperados e planejados. Ao mesmo tempo, ela busca o equilíbrio, dessa forma preza pela transparência das suas necessidades e desejos, sempre considerando também as necessidades e desejos dos outros. Dessa mesma maneira, você conseguirá transmitir o que deseja de um jeito que faça com que as outras pessoas compreendam, respeitem e confiem no que está sendo comunicado. E com isso em mente, vamos agora para as nossas dicas práticas para melhorar a sua comunicação. E se ficar até o final, deixamos uma dica extra que vai fazer toda a diferença para ter uma boa comunicação, combinado? 1. Autoconhecimento. Basicamente, trata-se do conhecimento que uma pessoa tem a respeito dela mesma. Desse modo, saber suas qualidades, desejos, ambições, limitações, fraquezas, comportamentos, enfim. Em outras palavras, é a consciência que temos de nós mesmos. Ou seja, é conhecer a si mesmo, é o ato de olhar para você mesmo ou mesma. Fazendo isso, você terá uma base de direcionamento das suas características para entender como trabalhar a sua comunicação. 2. Objetividade e clareza. Ter objetividade na comunicação faz com que as suas informações sejam transmitidas e interpretadas de forma prática e efetiva. No entanto, tenha coerência e entenda a melhor forma de como fazer essa comunicação, tudo para evitar que não ocorram entendimentos errados, ainda evitar estresse e confusões. Do mesmo modo, tenha certeza que tudo foi entendido pelo seu público de forma correta e clara, como por exemplo, usar tipo de linguagem que os colaboradores da sua empresa estejam acostumados a utilizar, uma linguagem mais próxima para facilitar o entendimento por parte de todos. 3. Trabalhe a empatia. Sob o mesmo ponto de vista do item anterior, a empatia é algo que fará muita diferença. Muitas vezes as pessoas possuem valores e opiniões próprias diferentes das suas. Por isso, coloque-se no lugar das outras pessoas da conversa ou do público e imagine como uma determinada informação seria encarada por eles. Fazendo isso, será possível entender como a sua mensagem seria absorvida. Assim, entender se funcionaria ou não o que você deseja comunicar e, de fato, criar uma conexão entre você e a sua audiência. 4. Saiba escutar. Este é um dos pontos críticos. Muitas pessoas não conseguem escutar o que os outros têm a dizer. Pratique a escuta ativa, ou seja, tenha interesse real no que os outros estão falando, ou se preste bastante atenção no que está sendo falado, não filtre apenas pelo que te interessa, evite distrações, faça perguntas quando possível, enfim. Assimile o máximo de informações possíveis. Isso fará com que a confiança entre os interlocutores e público seja muito maior. Além disso, reduz possíveis conflitos e melhora as relações interpessoais. Ainda, não seja dono ou dona da verdade. Saber escutar e entender os pontos de vista das outras pessoas é fundamental para conseguir se comunicar bem. Esteja aberto ou aberta para questionar suas certezas e pensamentos. Elimine qualquer tipo de comunicações violentas. Ainda, considere todas as opiniões e tente chegar no consenso entre todos. Caso haja discordâncias, o que é bem comum de acontecer, busque um ponto de equilíbrio, como boas formas de argumentar e, principalmente, muito respeito por todos. 5. Comunicação não violenta. Resumidamente, trata-se da habilidade de comunicação verbal, seja ela escrita ou falada, e não verbal, como expressões faciais ou corporais, gestos, imagens, entre outros. Isso auxilia na forma que cada pessoa se expressa e escuta os outros. Dessa maneira, as nossas respostas deixam de ser automáticas e repetitivas. Então, passam a ser conscientes e baseadas nas percepções e interpretações do momento. Tudo feito por observação do comportamento e fatores que influenciam cada pessoa. Além disso, a comunicação não violenta funciona através da escuta ativa e profunda, com o objetivo de buscar e trazer mais atenção e respeito. Assim, não só evitar atritos, mas também gerar conexão, compaixão e empatia, que falamos anteriormente. 6. Organize o raciocínio.
Outra dica valiosa é trabalhar o raciocínio da sua comunicação, conforme falamos nos itens anteriores. Basicamente, pense em pelo menos 3 pilares: ponto de partida, pontos que precisam ser abordados e resolvidos durante a comunicação e ponto de chegada ou ponto final. Dessa forma, conseguirá planejar e organizar seu raciocínio. Do mesmo modo, deixar claro para o seu público o que será trabalhado durante a comunicação. Assim, ele ficará preparado e alinhado sobre os assuntos que serão explorados. No entanto, em todos os momentos, tenha objetividade. Não enrole, vá direto ao ponto para ter clareza e praticidade. Isso fará com que as chances da sua audiência se desinteressar sejam diminuídas bastante. 7. Pense nas palavras e pontuações. A forma que falamos precisa respeitar a maneira como escrevemos. Em outras palavras, use pausas para deixar mais clara e menos corrida a sua mensagem. Use palavras de transição para mostrar a fluidez do seu raciocínio. Ou então, palavras que demonstrem claramente que você está trocando de assunto, por exemplo. Além disso, a entonação é bem importante. Um exemplo prático é, ao fazer uma pergunta, desde o início da frase, utilize bem sua entonação para mostrar que se trata de uma dúvida. 8. Entenda os meios de comunicação. Estude bem como funcionam os meios de comunicação a serem utilizados, como os e-mails, ligações, reuniões, WhatsApp, conversas, apresentações, enfim. Entender o meio ou a maneira que a comunicação será feita é fundamental. Dessa forma, você saberá como trabalhar suas mensagens e falas que atendam à forma dos meios em questão. Por exemplo, e-mails muito longos costumam ser chatos de serem lidos. Assim, é preciso trabalhar bem a narrativa para não perder o interesse do público, bem como trabalhar as pontuações e separações de tópicos. O mesmo vale para o WhatsApp, que geralmente funciona mais com mensagens mais curtas do que um e-mail. Dessa forma, a maneira de escrever ou gravar áudios precisam ser bem práticos e diretos também. E conforme prometido, uma dica bem especial aqui é trabalhar a sua oratória, que resumidamente é mais do que falar e explicar. Literalmente, é falar bem e ser muito entendido ou entendida pela sua audiência, de forma clara, objetiva e cativante. Por isso, recomendamos muito se aprofundar sobre este assunto, e se preferir, temos um vídeo bem prático sobre a oratória. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Essas foram as nossas dicas de como melhorar a comunicação. Com certeza, quando bem trabalhadas, vão te ajudar muito na sua vida profissional e pessoal também, pode acreditar. Além disso, tem alguma dica que não falamos aqui, mas que ache bem importante? Se sim, compartilhe com a gente nos comentários. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular as dicas que falamos aqui: autoconhecimento, objetividade e clareza, trabalhe a empatia, saiba escutar, comunicação não violenta, organize o raciocínio, pense nas palavras e pontuações, entenda os meios de comunicação e, como dica extra, oratórias. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.